Olá, e hoje a gente vai pintar uma tela. Eu tava com uma saudade de pintar a tela e eu queria trazer para vocês mais uma coisa nova. Então a gente pintou com secador de cabelo. Então eu peguei duas telas de tamanhos diferentes, 70 por 80 e 30 por 30. Super importante, primeira dica desse trabalho é que tem que ser o fundo da tela pintado com tinta acrílica preta. E para isso vou usar um pincel bem simplesinho e vou tentar fazer sempre de um lado só para não dar marcas nesse preto, ok? Observe se realmente não tá faltando algum ajustezinho, tem algum lugar que aparece o branquinho, tá? Para que ela fique realmente bem uniforme. Enquanto tá úmida, você consegue dar retoque e aproveita e já faz a volta inteira da tela, ó, para ela ficar bem pretinha, que aí sim a gente pode trabalhar numa tela preta e realmente o resultado vai ficar muito bom. Então tem que ser o acrílico, porque depois, posteriormente, vou te explicar por quê. Aguenta aí. Não usei nenhum tipo de pincel. Pintar tela sem pincel, eu vou dizer pra você, olha aqui, ó, usei o secador. Fica comigo, vamos lá, vamos ver como eu fiz para usar o secador e pintar essa tela. E aí, então, eu preparei algumas tintas. Eu vou deixar pra você aqui um card sobre a tinta Talento. Eu já pintei na Casa da Arte, ganhei essa tinta e fiz uns trabalhos bem legais com a tinta Talento. E dessa vez eu fui de novo e usei a Talento. Ah, mas eu não tenho essa tinta perto de mim, eu queria fazer essa sua técnica. Então eu lancei mão de algumas cores de tinta acrílica da Darley Honey, usei a tinta da Acrylex, até um PVA mesmo misturado, 2 tons de verde. Então a tinta acrílica que você tiver, você vai misturar com Liquitex. Liquitex é um líquido que você compra pela internet mesmo, que ele dá um fluido na tinta. Mas se você não quiser, você pode comprar nas boas lojas aí que vende coisas para artesanato, a base incolor para slime. Tem um vídeo que eu pintei uma praia, vou deixar para vocês aqui o card, e eu misturo nessa tinta esse fluido para slime. Num outro vídeo que eu faço uma pintura de tinta fluida, também eu explico como usar esse slime. E aí então você prepara a tinta acrílica mais o Liquitex ou a tinta acrílica mais o fluido de slime, ou então você compra a tinta da Talento, as bisnaguinhas, porque o importante é que elas fiquem mais líquidas para você conseguir fazer esse efeito. Prontas as tintas, eu coloquei a tela deitada sobre a mesa e comecei então a colocar tintas em forma de gotas grossas e largas, das cores que eu queria. Quando eu queria, por exemplo, uma pétala mais rosa, mais escuro de rosa, mais claro de rosa, eu já colocava 2 ou 3 gotas e ia espalhando com o secador. Então você vai ver que eu vou fazendo movimentos circulares para que o secador consiga dar esse efeito mais arredondado. Muitas vezes eu deixei o amarelo do miolo e a tinta acabava cobrindo. Mas aí o que eu faço? Eu coloco o secador em pé para forçar a tinta a espalhar e o amarelo que está por baixo aparece um pouco. E também aparece um pouco um preto que está no fundo da tela. Então você percebe que dá um realce, dá um fundo na flor. Que flor é essa? Pode ser rosas, flores do campo, aquelas que você imaginar, né? Então eu fui ao longo das telas, das duas telas, pintando essas flores. Usei tons de amarelo, eu usei a tinta da Talento amarelo queimado. Depois na descrição eu coloco os nomes das tintas para você. O branco da Talento, que ajudou bastante, porque ela já é uma tinta fluida e líquida, né? A tinta tem que ficar bem líquida para poder o secador dar esse efeito. Então você vai vendo que às vezes eu não consegui o resultado desejado, quando eu espalhava a tinta ficava mais na vertical ou mais na horizontal, eu não me importava, eu vinha de novo com outra camada, ia fazendo esse giro com o secador e ele ia dando a camada, né? Aí depois o verde, os galhos, vamos ver lá o acabamento dos galhos, né? O galho verde, algumas folhas que eu tentei imitar aí. O que eu fiz? Eu fiz a mistura dos 2 tons. Eu não tinha Talento verde, então eu fiz 2 tons de acrílico misturado com Liquidex, né? Ou então os 2 tons de verde misturado com o slime, um pouquinho de água, tá? Sempre uma quantidade de água. Eu vou colocar na descrição do vídeo mais ou menos a proporção de água para tinta, né? E a quantidade desse outro líquido, para que ela fique fluida e você consiga esparramar.
né? Então eu pus os 2 tons de verde, fui pondo desenhos bem longos e depois fui espirrando pouquinho para dar aquele efeito de espinhos ou de galho turvo. E aí eu fui fazendo então todos os meus arabesquinhos imitando folhas. Perto da onde eu achei a folha, eu coloquei como se tivesse um cabinho da flor onde segura mesmo, né, a flor. E uma coisa super importante que eu vou deixar para você avaliar, ver o seu trabalho e colocar isso em prática é quando você começa a fazer as flores, você vai percebendo que elas viraram para um lado. E às vezes o lado não é o que você queria. Então o que você faz? Você gira a tela, você vai ver que eu vou girar a tela e escolher melhor o lado antes de fazer os cabos, né? Os pistilos e tudo. Então eu primeiro fiz as flores conforme eu achei que elas tinham ficado de um lado que eu gostava mais, eu fui virando a tela para adaptar a tela de acordo com aquilo que eu queria que ela passasse, transmitisse de ideia. Então ficou suave, ficou bem gostosa, bem linda e esse fundo escuro dá uma ideia de estamparia, né? O que você achou? Não deixa de deixar seu comentário, eu fico tão feliz, tem tanta gente pondo uns comentários tão legais aí pra mim que me ajudam e me inspiram muito, tá? E aí, pra terminar, você vai ver eu usando a caneta dourada da Pen Touch e faço aí meus arabesquinhos, que são as minhas marcas que eu gosto de deixar entre as folhas e entre as flores. Você vai perceber que as tintas fazem um tipo de um craquelado, né? Bem perto da tela, dá pra você olhar quando eu coloco bem de perto. Só que ela fica muito firme o trabalho, não tem perigo de sair. Tanto as misturas que eu fiz, quanto a tinta Talento. Qualquer uma das duas dá esse arrepiado por conta do secador, ó. Mas ela tá bem pintada, bem fixa, bem grudada, ó. Essa deu até um fundo, tá vendo? Ó, um fundo escuro, dando uma leveza na flor. Outras ficam mais grossas. Eu gostei muito do resultado, olha, com camadas. Você vai aplicando camada, né? E jogando. E olha essa verde, como deu esse resultado bacana, né? Então, aí depois pus aí lá os meus arabescos. E é assim, então, que você vai ver como é que ficou o nosso jogo de telas. E aqui, só mais um detalhe. A tinta sai pra fora, ó, e dá um acabamento bacana. Conforme você joga com o secador, ó, ele já saiu, já deu o acabamento aqui em cima. Em alguns lugares ela espirrou e dá essa leveza, né? Olha, tá vendo aí? Isso ajuda bastante. Então, se você brincar com a tinta, jogar um pouco, riscar e deixar o secador fazer um pouco de mancha, fica bem bacana. E aí, deixa seu like, não se esquece de ficar no canal para mais ideias, sempre ideias novas. Logo mais a gente vai colocar o vídeo com essa mesma técnica pintando em cima da tela branca. E aí você vai pegar todas as dicas, tá? Então me segue, fica comigo, até a próxima.